Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um na paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma palavra para o meu e teu coração. Nessa segunda-feira, dia 21/6/2021. A palavra que o Senhor colocou ao meu coração está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Atos dos Apóstolos. Um livro no Novo Testamento da Bíblia, segundo Lucas escreveu. O mesmo Lucas que escreveu 24 capítulos no Evangelho de Cristo. Lucas vai apresentar agora a vida do centurião Cornélio. Vai apresentar o que aconteceu com esse comandante. No versículo 23, ele é o versículo-chave a qual o Senhor dera. Versículo 23 diz assim: Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Tá certo? A Bíblia está dizendo que Pedro recebeu alguma visita. Pedro recebeu alguns varões que ele não conhecia. Pedro foi hospitaleiro, pediu para os varões entrar em casa, ficasse lá, e no dia seguinte foi a missão que foi concedida a ele. Mas para acontecer tudo isso, vamos retornar aqui no início dessa história, no início do que está acontecendo aqui. Bom, havia um homem, uma autoridade, chamada Cornélio. Um homem de responsabilidade, um comandante, uma autoridade da cidade. Só que essa autoridade da cidade, ele era diferente. Ele era um homem que tinha um amor dentro do seu coração. Ele gostava de ajudar as pessoas. Ele gostava de vestir aquele que estava nu, de alimentar os famintos. Era um homem que ele rezava, sim. Ele rezava, ele fazia caridade, ele sempre estava envolvido numa ação social, numa obra social, quando sabia que alguém estava necessitado, quando acabava o gás de alguém, quando alguém estava com fome. Podia passar o fio para esse homem, uma ligação, mandar chamar, enviava uma carta, que esse homem estava ali, pode contar comigo. Era uma pessoa que não media o esforço, não colocava pretexto para ajudar as pessoas. Então já se percebe que é um homem caridoso, um homem bom, mas também uma autoridade, um homem respeitado, um homem da lei. E certa vez, às 3 horas da tarde, este homem, o centurião Cornélio, estava rezando. Por que eu digo rezando? Porque esse homem, ele estava numa doutrina religiosa. Era. Por isso que ele rezava. O orar e o rezar não tem muita diferença. Porque é um clamor que nós fazemos, a fé num Deus a qual nós acreditamos. Então, eu vejo aqui que aqui é uma quebra de religiosidade. Há sim uma quebra de religiosidade. E trazendo a fé para dentro disso, aonde vai acontecer o milagre. Certa vez, 3 horas da tarde, a Bíblia está dizendo aqui, hora nona, que é 3 horas da tarde, estava rezando esse comandante, o centurião Cornélio, quando ele recebeu a visita dos anjos. O Senhor enviou os anjos para falar com este homem. O que os anjos entregou para Cornélio foi só apenas a direção do que ele poderia fazer. O Cornélio, o centurião, ele precisava ser direcionado para toda a verdade. Ele precisava disso. E o próprio Deus, nosso Senhor, enviou anjos pelo amor que viu o coração de Cornélio. E o anjo direcionou Cornélio, falando para Cornélio que enviasse alguns soldados na cidade de Jope, onde estava o pregador, Pedrão.
onde estava o apóstolo Pedro. Porque Pedro teria a resposta para o que Cornélio queria tanto. Ainda não vou revelar. A palavra daqui a pouco chega lá, a revelação que tem na vida desta família. Então, agora, o centurião Cornélio envia soldados até a cidade de Jope para chamar o pregador, para chamar o Pedro. Pedro, estando em casa, agora a situação vai mudar. Agora vamos para o pregador, para Pedro. Pedro estando em casa na hora sexta, hora meio-dia, Pedro já ia almoçar, mas antes de Pedro almoçar, houve um arrebatamento de espírito. Pedro foi num momento ali adormecido e seu espírito foi transladado, foi arrebatado. É algo sobrenatural. Deus abriu o céu e mostrou para Pedro animais quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E Deus falou para Pedro, mata e come. E Pedro, dizendo para Deus, não, eu nunca fiz isso, não vou fazer. Não, isso é incomum para mim, não faço. E por 3 vezes, Deus fala para Pedro, Pedro, mata e come. Pedro, faz, seja obediente. E Pedro, não entendendo a visão, disse, não como, não mato, não como. Depois, quando Pedro volta do arrebatamento, Pedro vai entender o que Deus estava falando. O que Jesus estava falando para ele. Para ele não fazer acepção de pessoas. Porque ia chegar na porta de Pedro batendo alguns homens religiosos. Alguns que eram da corte italiana. Vamos dizer, alguns católicos, para ficar bem mais fácil. Alguns católicos iam chegar na casa do crente. Você já está entendendo mais ou menos aí? Como Deus avisa, quando vai chegar alguém na tua casa e o Senhor quer que você abençoe, e o Senhor quer que você dê hospitalidade, dê crédito, e converse com essa pessoa, e explique para essa pessoa quem é Jesus, assim foi na vida de Pedro. Então Pedro já estava ali, consciente de qualquer momento ia acontecer algo, porque Deus já tinha falado com Pedro. Deus não deixa o homem enganado. Deus não deixa o seu servo à toa, cego. Os fiéis não, só quem não é fiel. Quem é fiel não fica cego. Quem é fiel não fica. Então, quando chega ao meio-dia, tem varões batendo na porta. E traz o recado do centurião Cornélio. Que ele queria Pedro na casa dele porque o anjo a visitara e mandou que Pedro estivesse na casa desse centurião. Pedro já pensou no arrebatamento, lembrou e recebeu os varões em sua casa, como está explicando no versículo 23, que é o chave. Então ele recebeu essa visita e entendeu. Quando Pedro entende, ele acomodou, foi hospitaleiro ali, hospedou os varões. No outro dia, ele foi para outra cidade. Por quê? Porque Pedro não estava inconsciente da situação. Pedro não estava cego. Porque ele entendeu o que Jesus falou. Agora, vamos trazer aqui o ato escatológico, a ação escatológica, que é para nós entender o que a palavra do Senhor está dizendo. Vamos ser mais bem simples agora na nossa atualidade. Assim, você que serve a Deus, nós que somos obreiros do Senhor, é diferente de alguém que está lá sentado e só ouvindo e não praticando. Nós, obreiros, você que é obreiro, que vai estar vendo, ou escrito, que é obreiro também, obreira, porque tem diferença de quem é obreiro do Senhor e de quem senta para assistir uma mensagem. Obreiro ora, obreiro jejua, obreiro santifica, se consagra, chora, geme, e Deus abre o céu. Então, para nós que somos obreiros, Deus ele está falando nesta mensagem, que a qualquer momento vai chegar vamos dizer, uma pessoa que serve ao candomblé, uma pessoa que serve à Igreja Católica, uma pessoa que serve ao budismo, ou seja, outras determinações, outras religiões, certo? E para nós já estar atento
que Deus enviou essas pessoas na nossa casa. Às vezes, se você não está com a visão aberta, você nem recebe essas pessoas. E Deus vai contar com você como? Você fazendo a acepção das pessoas. Então, esta palavra hoje, Deus está falando sobre acepção de pessoas. É como um racismo, para não ter preconceito com as pessoas. Porque Deus envia quem precisa. Deus envia quem está precisando conhecer Jesus. Se percebe que o centurião aqui, ele não conhecia Jesus. Ele precisava do prêmio que ele queria, que era ser batizado com o Espírito Santo. Então Pedro entendeu, foi lá, pregou na casa do centurião Cornélio. Toda a família foi batizada com o Espírito Santo. Toda a família virou crente. Tem família hoje que está gemendo, querendo conhecer a Jesus Cristo, querendo saber mais de perto quem é Jesus. E às vezes nós se acovardamos de hospedar essas pessoas na nossa casa com um café, com pão, com uma conversa, com uma reunião, para que elas conheçam a Jesus Cristo. O que nós temos que entender é que a visão de Jesus é uma visão de um amor que o homem não tem, mas que o homem precisa receber essa adaptação do amor de Jesus em seus olhos. Esse olhar clínico amoroso de Cristo, de receber as pessoas sem preconceito, sem olhar status, seja de beleza, seja financeiro, seja do que for. E sim abraçar, explicar, ter paciência. É fácil? Não é. Mas se nós orarmos, se nós jejuarmos, santificarmos, formos ser fiel a Jesus, clamar a Deus de verdade, não se misturar com coisa errada, aí Deus abre o céu. Abre o céu e nos orienta no que fazer. Nessa segunda-feira, Deus está falando para todos nós. Abrace todos. Abrace teu inimigo. Mostre para o teu inimigo que teu amigo é Deus, que vai salvar ele. Esta é a palavra. Palavra forte em Atos 10. Medite para você entender melhor. É uma passagem muito que traz para os nossos dias atuais um aprendizado de respeito com os nossos irmãos. Seja ele quem for, seja ele o que esteja fazendo. Que Deus abençoe nessa segunda-feira. Um abraço em nome de Jesus.